Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Aliás, programação ao vivo até meio-dia, 1 hora, né, da tarde. Bom demais. Começando 8h30 da manhã com uma palavra abençoada aí para você que está em casa. Então, muito bom fazer parte dessa equipe. E hoje, agora, no quadro de Bem com a Idade, eu recebo aqui o Heraldo Bittencourt, que é assessor de imprensa do Lar São João de Deus. E de vez em quando eu dou uma puxadinha nele como filósofo, porque ele também é professor de filosofia, para dialogar aqui sobre alguns assuntos com a gente no programa. E a Helenice, que é professora da Universidade FASE e também é nutricionista lá do Lar São João de Deus, não é isso? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lenice. Bom dia, você de casa. Estamos aí mais uma semana com o nosso De Bem com a Idade, né? Para a gente falar um pouquinho sobre um novo tema, esse tema da nutrição, tema que nós temos uma profissional muito qualificada no lar, que está aqui, que é a Helenice, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a nutrição, como é a nutrição. Mas antes de tudo, bom dia, né, Helenice? Quem é a Helenice, para que o povo de casa possa conhecer? A Helenice é nutricionista, eu estou há uns 12 anos no Lar São João de Deus e quase o mesmo tempo na faculdade. Bacana. Né? Eu dou aula de ética, de introdução à nutrição e de AUAN, que é Administração e Unidade de Supervisão. E, assim, o trabalho, antes do trabalho no lar, né? Como é que é, de fato, o trabalho da nutrição? Porque é um curso extremamente importante, com uma área bem ampla, mas quando a gente fala sobre nutrição, muita gente pensa imediatamente em simplesmente ver se o alimento é bom ou ruim. Isso é uma visão muito básica, muito restrita, muito restrita. Né? Porque a alimentação ela envolve vários fatores, né? Econômicos, sociais, psicológicos, né? Principalmente para o idoso, que é o nosso foco hoje, né? A alimentação ela tem um significado muito importante para o idoso. Então, ela não é só, né? A alimentação, a gente fala assim que ela é tão importante desde a hora do plantio do alimento até servir aos clientes, às pessoas, né? Porque você passa por todo esse processo. Então, ela é muito mais abrangente, correto? Assim, tem um ditado que diz: a gente é aquilo que a gente come, né? Exatamente. Ou seja, o nosso bem-estar, nossa saúde vai de acordo também com aquilo que a gente resolveu se alimentar, buscando o porquê daquilo, não somente se alimentar para satisfazer, mas para o nosso bem. Para um idoso que tem essas restrições, esses limites, é importante se valorizar muito disso, até porque talvez não seja mais escolha dele, mas o bem-estar vem dessa alimentação. Então, quais são os critérios para se trabalhar com o idoso? Olha, em verdade, a alimentação para todos, a gente teria que seguir as leis da nutrição, que ela serve tanto para idoso, como para atleta, como para criança, né? Então, o que é uma lei da nutrição? É alimentação em quantidade suficiente, adequada a cada caso. No caso do idoso, a gente sabe que ele tem uma ingestão menor, devido a que ele não faz mais atividade física, né? A qualidade dos nutrientes. Essa qualidade é muito importante. Não adianta só você ingerir um nutriente, você precisa do conjunto, né? Aquela harmonia entre esses nutrientes, um prato colorido, variado, né? E adequação em cada caso. A gente sabe que um idoso ele pode ter uma alimentação normal, mas se ele tiver algum tipo de doença, um diabetes, uma hipertensão, essa alimentação ela vai ser o quê? Adequada a esse tipo de doença desse idoso, né? E como você estava falando, assim, a gente tem que fazer o quê? Né? A gente tem que usar o bom senso, né? Você vai se restringir o idoso que está com 90 anos a comer uma coisa que ele realmente gosta? Então, a gente utiliza o bom senso e faz um cardápio variado na medida do possível. É interessante essa questão dos limites, como a gente está abordando hoje também, né, junto com todos os nossos temas. Quando a gente não tem esse limite no decorrer da nossa vida em relação à alimentação, a gente vai ter vários problemas em consequência disso, né? Por exemplo, em academias, os professores dizem a alimentação é 90% do resultado do teu exercício. Então, não adianta você ficar aqui 2, 3 horas por dia, você vai fadigar a tua musculatura e se você não tiver uma alimentação boa lá fora, você vai comprometer aí 90% do resultado. E isso é na nossa vida também, né, Helenice? Exatamente. Eu sempre digo que o nosso organismo é um cofre. Você vai depositando, né, gordura, excesso de carboidrato, coisas ruins, e no final, quando você abre esse cofre, você pode ter um diabetes, né, um colesterol alto.
Então, é muito importante que você utilize a alimentação de maneira equilibrada e saudável. Tudo é permitido desde que você use com moderação esses alimentos. Sim, e problemas de saúde na terceira idade, por exemplo, colesterol, diabetes, esses problemas podem vir a ser relacionados de uma má alimentação durante a vida, né? Com certeza. E muito importante também para o idoso é a hidratação. Tá? É muito importante, né? Se a gente tem uma pirâmide dos idosos, né, que ela, na base da pirâmide está a ingestão hídrica, que é muito importante. A gente sabe que a gente vai, né, perdendo essa capacidade, essa elasticidade. Então, essa ingestão hídrica é muito importante para todo mundo, mas principalmente para os idosos. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, uma instituição como o Lar São João de Deus, que tem muitos idosos, você tem que levar vários fatores em consideração, porque alguns fazem atividades físicas, outros ficam mais acamados. Como é que seria esse trabalho lá no lar? Bom, isso é verdade, porque a gente tem que fazer a alimentação, ela parte do princípio que você faz uma alimentação normal e a partir dali você vai, de cada caso, você vai elaborando outros tipos de dieta. Por exemplo, o idoso, a gente sabe que ele não tem arcada dentária, a maioria das vezes. Então, você tem que fazer uma alimentação pastosa, né? Determinadas pessoas não podem comer determinados alimentos. Então, você vai fazendo o quê? Uma dieta específica para cada caso. Lá não é muito complicado, porque a grande maioria ou é hipertenso, ou é diabético, né? Ou faz uma alimentação pastosa, porque não tem prótese. Né? Então, não é muito complicado, não. E assim, Helene, você tinha falado sobre, de repente, não privar o idoso de comer uma coisa que ele gosta de comer. Exatamente, isso é muito importante, né? Porque eles ficam ali esperando, né? A gente percebe que chega o horário do almoço, eles já estão esperando o almoço, esperando o lanche. Né? Então, a gente faz coisas variadas, na medida do possível que eles possam estar se alimentando. É um bolo, né? Até mesmo uma fritura, muito de vez em quando, para aqueles que podem comer, a gente faz, a gente não restringe. Né? Então, isso é muito importante para eles, porque eles se sentem muito bem com isso. Né? Porque sim. É um prazer, né? Comer, todo mundo gosta, né? E por que eles não podem ter sim. esse prazer? Porque são idosos? Verdade. Né? Então, é muito importante o ato de se alimentar. A gente tem que respeitar isso. Claro que é muito complicado, porque são pessoas diferentes, né? Então, com culturas diferentes. Então, às vezes, você pode não gostar de uma comida, pode reclamar, mas no outro dia elogia. Então, mas é assim em casa também, em qualquer lugar. Então, a gente sempre tem que respeitar e, na medida do possível, sempre estar agradando. Né? Com certeza. Essa questão também do ato de se alimentar que você colocou, acho que isso é uma questão muito importante, né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento onde a gente se alimenta muito rápido de qualquer coisa que a gente não sabe muito bem como é. E assim, isso já está trazendo impacto para as futuras gerações. E conforme a gente está vendo que também está aumentando o índice de idosos, cada dia mais e mais e mais, talvez a gente tenha que focar mais ainda nessa questão da nutrição, porque se está aumentando o índice de idosos, então temos também uma maior atenção àquilo que está comendo para que se chegue na idade mais avançada com uma qualidade de vida. Porque também vai chegar lá, mas aí as consequências do passado, porque ficam, né? Uma má alimentação no passado, uma alimentação, como você disse, é durante uma vida inteira. Se também não for respeitar durante um ciclo normal, não adianta somente privar ou delimitar quando chegar na fase mais idosa, porque os problemas já vão ter acontecido, né? E eu acredito também que não tenha sido hoje pensado muito, a não ser pelos profissionais, por exemplo, indústria de alimentação, não sei se estão pensando tanto na alimentação específica do idoso, porque ela não é muito rápida. Como a Helenice falou, é pensada, é com calma, é avaliada, é qualificada. E isso acabou onerando o mercado, que é coisa um pouco mais rápida, né? Então, esse clima hoje econômico de alimentação causa um impacto sério também na sua profissão, né? Com certeza. E hoje em dia já há uma tendência, porque a tendência hoje é o fast food. Então, hoje nós temos o slow food. O que é o slow food? Né? É aquela comida que você, né, você se alimenta corretamente, num ambiente tranquilo. Então, a gente tenta proporcionar isso aos idosos. E a gente percebe muito deles que eles já, devido à vida passada, eles comem rápido. Então, há uma coisa de você estar... Né, tem a equipe da enfermagem que fica lá com eles, conversando, para que eles vão se habituando ao fato, né, daquela comida. Porque
porque quando eles chegam lá é tudo muito diferente. Né? Então, eles vão se habituando e, no final, eles conseguem fazer do lar a casa deles. Né? Muitos deles já nem gostam mais de sair, porque, não, aqui é minha casa. É adaptação, né, Helenice? Então, a gente vai tentando, né, com que essa comida tenha esse prazer, uma coisa assim mais demorada, uma coisa mais prazerosa. Porque comer é o prazer, né? Então, e você comer com pressa, você causa vários problemas. E comer prazerosamente tem que ser comer de forma, né, lenta. E eles fazem de uma maneira ou de outra, eles conseguem isso. Aos poucos, mas conseguem. Verdade. Até é interessante a gente tocar nesse assunto, porque como o Heraldo colocou aqui, durante a vida, às vezes a correria faz com que a gente coma de uma maneira errada. Né? Às vezes você tem 15 minutos para se alimentar. Ou você vai comer uma barrinha de cereal, que eu, por exemplo, não consigo carregar na bolsa, raras são as vezes. Ou você vai realmente sentar para comer. E aí, com aquele período curto, às vezes até no final de semana a gente se pega comendo rápido, né? Fala, nossa, por que eu estou comendo tão rápido? Eu não preciso comer rápido desse jeito. E aí você tenta desacelerar. E o idoso, ele já está com aquilo, digamos que inserido na mente dele durante toda uma vida. Então, realmente, é um trabalho, como a gente sempre fala aqui da equipe multidisciplinar, né? Que você, com certeza, precisa também de uma interação do psicólogo, de uma interação da equipe de enfermagem, para que tenha um resultado positivo. Né, para que esse idoso consiga entrar num ritmo novo, num ritmo diferente, num ritmo adequado para todos nós, mas que a gente, infelizmente, às vezes deixa de ter por conta da correria. Né? Com certeza. E é importante lembrar que, nessa fase, né, eles têm a papila gustativa, ela vai ficando mais comprometida, a salivação. Então, volta e meia, eles deixam de estar comendo porque eles não sentem muito prazer devido a isso. Mas com o fato dele ir se acostumando com aquele tipo de alimentação, isso é muito importante, já que todos fazem a mesma alimentação. E o ver é como se fosse criança. Né? Eu vou ver o que ele está comendo e vou comer também. E é muito, muito bonitinho. O que você está comendo? Eu também quero. Então, isso é muito importante, aquela interação entre eles. Sim. E trabalhar com a terceira idade, para você? Olha, eu sempre falo assim, trabalhar com terceira idade, com criança, você tem que amar o que está fazendo. Porque é diferente, né? Você precisa ter paciência, carinho, né? Então, acho que mais do que com criança, com idoso, é preciso muito carinho, dedicação, senão você não consegue fazer um trabalho legal. E é interessante que a Helenice, né, Heraldo, além de trabalhar no lar, também dá aula. Então, como eu falei aqui, o termômetro, né, o equilíbrio, a balança, digamos assim. São coisas, digamos que opostas, né? São fases completamente diferentes da vida. São profissionais começando com aquele sonho de ter uma carreira, de investir numa carreira, de começar uma vida. E as pessoas que a gente precisa trabalhar a fase de que não está mais no mercado de trabalho, que hoje está descansando, que hoje pode fazer atividades e que hoje pode ver a vida de uma outra forma, uma nova fase, uma fase diferente. Então, como é isso? Porque são coisas completamente diferentes, né? É muito legal porque te dá uma experiência, uma bagagem e você, assim, será que eu vou conseguir? Porque pode ser que você não consiga chegar desafio, na né? idade deles, né? E como eles se sentem, não é? Quando eles têm dificuldade em levantar, em comer. Então, por isso, você tem que ter muita paciência. Né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Né? Se eu for assim, como eu quero ser tratado quando eu estiver lá, ou quando minha mãe estiver aqui, ou meu pai, ou algum ente querido. Né? Então, você tem que se colocar no lugar do outro e tratá-lo com dignidade, né? Carinho e amor. É interessante também que a Helenice aproxima esses alunos do lar, né? Ai, que bacana. É interessante os trabalhos que ela faz, né? Eles vão, dependendo de cada turma, eles vão lá, fazem avaliação antropométrica, ou vão ver como eles se alimentam, e tem um contato muito grande. Então, os alunos chegam lá e eles ficam encantados. Eu não imaginava, porque antigamente você tinha um conceito do que era uma casa de idosos. Sim. Né? E quando eles Aliás, é um conceito que, inclusive, quando a gente começou a conversar, né? Não, na verdade, nem é. Infelizmente, é uma realidade que a gente já observou aí em muitos lugares. Né? Quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 31, quando eu tinha 15 anos, eu fazia visita em um lar, que não vem ao caso dizer o nome, mas que eu me entristecia, eu ia embora da visita triste.
Porque, às vezes, no portão eu já sentia um cheiro forte de urina. Então, a gente sabe que é, logicamente, que em determinados horários isso pode acontecer, porque uma fralda pode vazar, né? O idoso pode, de repente... acontece. Mas, assim, frequentemente, por falta de cuidado, por falta de carinho, por falta de amor, né? Por desmazelo, falta de respeito, é muito triste a gente ver isso. E no lar... sem nenhuma demagogia aqui, porque estamos falando do lar, porque temos um quadro do lar, mas a gente observa que existe realmente, de fato, em qualquer horário, cuidado, pessoas presentes, pessoas cuidando, pessoas fazendo pelos idosos de verdade, como a gente gostaria de ser cuidado quando a gente chegar na terceira idade. Então, eu acho que um trabalho assim, ele tem que ser realmente divulgado, a gente tem que falar, a gente tem que propagar, porque todos nós, se tivermos sorte, como você falou, chegaremos na terceira idade. E a gente precisa chegar na terceira idade e ter um lugar de qualidade para que a gente se sinta bem, digno. Porque, às vezes, a família não tem condições de ficar com o pai ou com a mãe. Não é por um querer, eu não quero mais, como a gente tem essa opinião, né, deturpada de, eu não quero, vou deixar no asilo. Não é assim que funciona. É um lar, é uma nova casa. São pessoas que também já vivenciaram muitos anos e eles trocam experiências, eles falam de coisas da mesma época, né? Então, para eles, isso é muito bom também, né? É muito interessante, né? A gente fica lá observando as conversas deles, né? Então, eles estão lá porque eles estão interagindo. Muitas vezes, a família trabalha o dia inteiro e deixar sozinho em casa o idoso, e lá não, eles têm toda essa interação. Eles têm festa da primavera, eles participam do bingo, claro, aqueles que podem, né? Eles fazem hidroginástica, né? Eles fazem artesanato. Então, quando os alunos chegam assim, mas eles fizeram isso, professor? É muito interessante, porque eles não têm noção, né, do quão importante é essa interação entre todos os profissionais e aqueles idosos ali no dia a dia. É interessante que os alunos até depois se prontificam a um voluntariado, independente da matéria, independente dessa prática que é algo fundamental também na formação acadêmica deles, né? Se colocam mesmo à disposição de trabalhos voluntários, de levar coisas para os idosos, de estarem presentes. Isso é fantástico, porque significa de fato que entendeu esse trabalho, essa grandiosidade, e se envolveu como pessoa, independente de ser profissional. E o fato de ser profissional, de ser acadêmico, foi o que levou até isso. Eu acho que é importante a sociedade pensar dessa forma também, né? É verdade. Eu acho que são duas situações. Quando a gente vê um bom trabalho, a gente quer fazer parte, né? A gente quer também ser um instrumento dentro daquele trabalho. E também as pessoas que realizam um bom trabalho, elas acabam tendo seguidores, né? Então, os alunos acabam admirando o trabalho da professora e também tem esse desejo. E acaba despertando aí uma vocação para uma área, né? Que a pessoa, de repente, talvez, se ela não tivesse alguém para inserir, ela não teria essa vocação descoberta, né? Essa paixão descoberta. É porque eu sempre falo assim, ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade. Então, quando você sai do dia a dia, vai para a prática, seja idoso, criança, né, um hospital, aí você vê o quão diferente é e como você tem que lidar. Porque é diferente, né? É uma expectativa que você tem e, de repente, poxa, eu não imaginava que fosse assim. Vai além da expectativa, isso é muito importante. É verdade. Queria agradecer vocês aqui mais uma semana, essa equipe maravilhosa, que eu tenho a honra, que faz parte aqui do nosso programa, está com a gente toda terça-feira nesse quadro de Bem com a Idade, que é uma revista que agora virou um espaço na televisão. Isso já é uma conquista também maravilhosa, né, Heraldo? Pois é, essa revista, inclusive, está saindo já a segunda edição em abril. A gente vai lançar aqui também, né? Junto aí com as nossas campanhas de inverno. E a gente também agradece, né? E assim, realmente o que você falou agora no final, como referencial, né? A Helenice realmente é um referencial para o lar, como profissional, toda dedicação. Ela não vai falar pela modéstia, mas dá para ver o referencial dos alunos, o carinho que tem aquela pessoa que realmente está ali, não só pelo fato de ser professora, mas além do fato de ser professora, né? De carinho, de estar junto, de estar sempre envolvida, de lutar pela causa, de buscar estar junto, de trazer excelência. E por isso a gente agradece também, Helenice, por ter vindo aqui, estado com a gente nesse quadro que também foi representado hoje por ela, né? Obrigada. Agradeço vocês e até a próxima semana. Até a próxima semana. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já já.